Boa tarde. Vamos começar nosso terceiro dia do desafio, falando de Provérbios 3. E ele começa assim: Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Na live de ontem, nós começamos a falar sobre essa questão de guardar, os mandamentos, e nós falamos que o coração não é necessariamente o coração humano, mas que o coração simboliza também a emoção. Só que muitos também falam que o coração é a mente. O que ocorre? Na verdade, a expressão coração pode simbolizar alma, porque na alma está a mente, emoção e vontade. Então, quando Deus fala em Provérbios 3, meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, ele não está falando só na mente. Ele está falando na mente, nas emoções, como você reage às suas emoções, e também na sua vontade. E aí está também ligado ao fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Então, não é só no coração, não é só nas emoções, não é só na mente, também é na sua vontade. Porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Isso é uma promessa. Se você guardar os mandamentos, se você não se apartar dos mandamentos que nós falamos ontem, na live de ontem, que são princípios do reino, princípios de Deus, você vai ter uma promessa sobre sua vida que é ter longos dias e paz. O terceiro versículo fala que a misericórdia e a verdade não te abandone, atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, mente, emoção e vontade. E aí, eu achei interessante porque nesses 3 versículos, o que eu vi aqui é um princípio da obediência. Porque a partir do momento que você começa a obedecer os mandamentos e cumpre os mandamentos, você está obedecendo à vontade do Pai. Então, você transcende a vontade humana, as suas emoções, a sua mentalidade. Você está vivendo por meio do Espírito, ligado ao Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. E por isso te dá longa vida, por isso te traz paz. Porque a presença do Espírito Santo na tua vida te traz paz. É Ele que faz você planar sobre qualquer dificuldade, passar pelas tempestades plena, sem se abalar, sem esmorecer a fé. E essa questão da misericórdia e a verdade, em outra tradução está falando benignidade e lealdade, que a benignidade e lealdade não te abandonem. E o que é benignidade? É misericórdia. E o que é lealdade? Lealdade, além de verdade, significa uma questão de valor interno, ou seja, uma questão de caráter, honra, dignidade. Diferente de fidelidade, que fidelidade representa um acordo onde você honra a sua palavra, onde você faz de tudo para aquele pacto não se quebrar. Então, quando fala que a benignidade, a lealdade ou misericórdia e verdade não te abandone, e para que você ate elas ao seu pescoço, é como se fosse assim, para você decidir, para você ter um direcionamento na sua vida, se apegue à misericórdia e à lealdade, ou seja, ao caráter, à bondade, à dignidade, à honra. Não tomar uma decisão que seja apartado disso, entende? E escreva nas tábuas do teu coração a misericórdia e a verdade, a benignidade e a lealdade. Ou seja, na tábua do seu coração, mente, emoção e vontade. Resumindo, alma. Porque quando a sua alma se converte à vontade do Espírito Santo, ou seja, quando o seu espírito consegue converter a sua alma obedece à vontade do Pai e o seu corpo, consequentemente, faz o que agrada o coração do Pai. Agora, enquanto a sua alma ainda está apegada às questões carnais, às questões terrenas, haverá uma guerra entre espírito e carne, como Paulo fala. Então, seguindo, o 4º versículo fala: assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Outra promessa. Então, se você ficar com a misericórdia, com a verdade, com a benignidade e a lealdade, a promessa é que você achará o favor e o bom entendimento, que nós estamos falando desde da primeira live, que entendimento é você aplicar o conhecimento. Não basta você saber, você consegue aplicar à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Entendimento é o quê?
aplicação do conhecimento. E se é aplicação do conhecimento, eu faço algo. Então, se você, o que Deus está falando confia no Senhor com todo o teu coração, mente, emoção e vontade, alma. E não te apoies em teu próprio entendimento. Ou seja, não foque na sua força, não foque no que você faz. Não dê tanto valor ao que você consegue fazer com sua própria força do seu braço. Porque não é o que você faz que define quem você é. É quem você é em Deus que define o que você faz e o que você adquire. Então, confia no Senhor com todo o teu coração, mente, vontade e emoção. Então, quando você confia tudo a Deus, Ele te dá a capacidade para realizar as coisas, mas não foque na sua força, no seu mérito de fazer as coisas. Entenda que tudo é dele, para ele e por ele. Então, nem o fazer você consegue fazer se não for por ele. Por que as pessoas procrastinam tanto? E aí vamos falar um pouco de coaching, de mente. Por que as pessoas procrastinam tanto? Porque a mente ainda está aprisionada. Há uma mentira, há uma crença limitante, há algo que distorce quem elas são. Então, até você conseguir obedecer à vontade do Pai, até você conseguir realizar o que Ele deseja, isso vem dele. Não é o seu mérito, não é o seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e Ele direcionará as tuas veredas. Tudo que você faz, você precisa entender que você não fez sozinho, que você não conseguiu sozinho, que você não adquiriu sozinho, nada. É sempre Ele te auxiliando e te ajudando em cada passo. E quando você reconhece Ele na sua jornada, Ele vai direcionar as suas veredas, ou seja, se tiver alguma coisa tortuosa, Ele vai endireitar para que você consiga permanecer na vontade do Pai. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Não ser sábio aos seus próprios olhos está relacionado à soberba, que é diferente de orgulho e arrogância. Orgulho é interno, arrogância é a manifestação do orgulho, são comportamentos de arrogância onde eu me posiciono como melhor que os outros, e orgulho é interno. Eu posso até não verbalizar, eu posso até não me comportar, mas internamente há uma conversa que fala assim, eu sou melhor que ele nisso, eu sou melhor que ela nisso. Então, o orgulho é interno, a arrogância é a manifestação do orgulho, e a soberba é o orgulho e a arrogância juntos, onde eu chego num patamar onde eu tenho a convicção que eu já sei de tudo, eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de ninguém, eu me basto, eu sou autossuficiente. Então, a soberba é sinal dessa parte, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque a partir do momento que você se julga sábio, você fecha todas as portas para ouvir conselhos de Deus de outras pessoas, para aprender com as outras pessoas, você se fecha no seu mundinho e você se basta. Teme ao Senhor. Nós falamos nas 2 últimas lives sobre o que é o temor do Senhor, né? Provérbios 8:13. E afasta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo. Isso é uma instrução, não é uma promessa. Porque ele está falando o seguinte, olha, se você não for sábio aos seus próprios olhos e temer ao Senhor, o resultado que você terá é que você terá saúde para o teu umbigo e medula para os seus ossos. Em outras traduções está falando força para os seus ossos. Você será firme, você será seguro. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Honrar a Deus com os teus bens não é só bens no sentido literal. Para observar. Quando você fala assim, qual é o seu bem mais precioso? Muitas pessoas falam bens materiais, outras falam família, marido, filhos. Então, os bens é tudo aquilo que Deus te deu, não só bens materiais, ok? Honra a Ele, ou seja, o que é honrar? É você dar a Ele a glória por aqueles bens que você adquiriu. E com honra, dá honra a quem tem honra, né? E com as primícias de todos os teus ganhos, isso está relacionado a você devolver a Deus uma parte daquilo tudo que Ele te deu como mordomia, ou seja, você não adquire nada, nada é seu nessa terra. Deus lhe entrega para você administrar. E como um bom administrador desses bens, você, ou dessas premissas, ou você devolve a Ele uma parte dos seus ganhos. Não exatamente porque não lhe pertence. Porque, na verdade, é dele e só está temporariamente em suas mãos para uma boa administração na terra. E a partir do momento que você consegue entender que o seu salário, o seu dinheiro, o seu carro, sua casa, sua família, nada é seu, tudo está nas suas mãos para você gerenciar em prol da vontade do Pai, não há qualquer tipo de sentimento de
usurpação ou sentimento de ganância, avareza, quando você devolve a ele uma pequena parte. Porque, na verdade, essa pequena parte é a gratidão. E, ao contrário do que muitos pensam, isso, na verdade, é uma demonstração do quanto que você o adora, do quanto você o ama, do quanto você é grato por tudo que ele lhe entregou para administrar. Assim, encherão os seus celeiros de abundância. Celeiros têm relação com provisão. E os teus lagares irromperão com vinho novo. Vinho novo, muitas passagens dão a conotação de vinho novo ser uma unção nova, um transbordar novo do Espírito. Ou seja, uma compreensão maior, uma sabedoria divina. Entende? Então, o vinho novo também tem essa representação. Versículo 11. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da tua correção. Porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Tem um versículo também em Provérbios, que a gente vai ler mais pra frente, que fala que aquele que não ama a repreensão é tolo, e quem aborrece a instrução é insensato. Feliz é o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire o entendimento. Sabedoria divina, unção, dom do Espírito. E o homem que adquire entendimento consegue aplicar esse conhecimento, essa sabedoria divina. Porque sua mercadoria é melhor do que mercadoria de prata e o seu lucro que o fino ouro. Tá falando da sabedoria. E ela é mais preciosa do que os rubis e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela e feliz é cada um que a retém. Está falando de todas as promessas que você recebe quando você adquire a sabedoria divina, que é um dom do Espírito Santo. O Senhor leva a sabedoria, pela sabedoria fundou a terra. O Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. E se você ver lá em Gênesis, fala que no capítulo 1, versículo 2, vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Muitos falam que Deus mandou e o Espírito Santo executou. Então, versículo 19, o Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Você ter o dom do Espírito Santo chamado sabedoria, que é uma sabedoria divina, a gente leu ontem, que leva você ao conhecimento de Deus. Você transcende a sua mentalidade a meras coisas humanas, você consegue ver além, muito além. É como se você conseguisse ver o futuro, é como se você conseguisse ver os insights, tudo que Deus tem para lhe entregar. É uma vida onde você não vive somente pelo que você vê. É uma vida que você vive pelo que o seu espírito se conecta com o Espírito Santo e é revelado a você por meio dele. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque será vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho e o teu pé não tropeçará. Se você está cansado de errar nas suas decisões, adquira sabedoria divina. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Versículo 25. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tuas mãos o fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei quando tiveres contigo. Ou seja, se você pode ajudar alguém, não retenha essa ajuda, porque é como se você estivesse usando de falsidade. Abençoe independente do momento. Não digas ao teu vizinho, vai e volta novamente, amanhã te dar-te-ei quando estiver contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Está falando sobre confiança, sobre lealdade, sobre você ter honra, sobre você ter dignidade, sobre você honrar o seu comportamento e agir coerentemente com o que você acredita. Que, na verdade, com o que você acredita e o que você diz crer. Porque se você diz acreditar em Deus,
você precisa começar a tomar atitudes. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de posicionamento como pessoas que verdadeiramente refletem a vontade do Pai. Não somos perfeitos, novamente eu vou falar isso 1 zilhão de vezes, mas nós não somos perfeitos e nem esperamos isso dos outros. Mas a gente precisa ser mais rigoroso conosco mesmo para que a gente consiga viver aquilo que a gente diz acreditar. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Não invejes o opressor, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graças aos humildes. E se você observar, muitos dos versículos e muitas passagens falam sobre você ter humildade. E é um exercício. Você escolhe ter humildade toda vez que você tem a oportunidade de se posicionar como uma pessoa orgulhosa, arrogante, soberba, mas você escolhe não fazer isso, você dá um passo para trás. Você não se comporta como um escarnecedor quando você decide viver o que Deus tem para você e obedecer à vontade dele. Não é só você falar, é você fazer mais do que falar. É uma frase que falam muito, né? Pregue a palavra e se precisar... Pregue o evangelho e se precisar use palavras, ou seja, seu posicionamento, seu comportamento, seus resultados, suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Em tudo, negócios, inteligência, em casa, na família, em todo lugar. Deus não é incoerente, ele não quebra princípios, então nós não podemos quebrar também. Aí que tá a questão, Dani, como que eu consigo obedecer? Sabedoria divina, dom do Espírito Santo, que vai te dar discernimento, entendimento, vai te ajudar a aprender com mais facilidade, compreender as coisas e mais que isso, vai te ajudar a andar na vereda justa, obedecendo à vontade do Pai. Se enche do Espírito Santo. Pouco se fala sobre como se posicionar no Espírito Santo. E é por isso que estou fazendo essa live, porque muito mais do que falar e aceitar Jesus, a gente precisa aceitar Jesus, mas mais que isso, precisamos viver como aquele que a gente diz acreditar e viver. Entende? Então, que o Espírito Santo esteja com vocês, ok? Um beijo, até amanhã!